County Fire and EMS, what's the location of the emergency? Bonanza Creek Ranch has had two people accidentally shot on a movie set by a prop gun. We need help immediately. Bonanza Creek Ranch, come on. Stay on the phone with me. We're going to get some help, okay? We have two injuries from a movie gun shot. I do have some very unfortunate news to tell you. She didn't make it. Hi everybody, what's going on? Eu sou a Brasicana Julie, que traz pra vocês histórias de crimes, acontecimentos bizarros e outros mistérios aqui no Julinha Direta, enquanto tento fazer a minha maquiagem. Hoje vamos falar sobre o Alec Baldwin e o que aconteceu nas gravações do filme Rust. Esse é, assim, um outro caso que ainda está sob investigação, apesar de já ter bastante informações divulgadas para o público e até um processo concluído. Ainda tem muita coisa para acontecer e possivelmente cadeia para o ator e algumas pessoas da produção. Não é o tipo de caso que eu acho super interessante, mas como tá aí na mídia, tem os perfis comentando, já até vi algumas notícias fakes sobre esse caso. E, principalmente a pedido de vocês, resolvi pesquisar esse acontecimento e estou trazendo aqui para vocês. Mas antes de começar com o acontecimento, quero lembrar que a sua saúde mental e emocional vem em primeiro lugar. Se você não estiver em um bom momento para conversar sobre esses tópicos, tome o seu tempo e volte quando quiser, que eu estarei aqui para vocês sempre. Só se inscrever no canal, que o Julinha Direta vai estar aqui quase todo mês para vocês. E eu estava espremendo cravo e procurando o que ficar futucando aqui na minha pele, então se eu tô com manchinhas vermelhas é por causa disso. Eu vou dar um resumo do filme aqui, falar o que aconteceu, para depois entrar nos detalhes, as versões diferentes que tem, o processo e onde está o caso hoje. Só para vocês saberem como vai ser a sequência aqui. O filme Rust conta a história de Heartland Rust, personagem interpretado por Alec Baldwin, que tem uma recompensa pela sua cabeça. Já tem isso por muitos anos, então ele sempre vive fugindo da lei. Mas Heartland Rust volta pro Kansas quando fica sabendo que seu neto de 13 anos, o Lucas, de quem ele obviamente está afastado, foi condenado à morte por um acidente onde ele foi acusado de assassinato. Rust tira ele da prisão em uma batalha grande e Lucas agora também virou fugitivo. Os dois fazem uma jornada perigosa para chegar e ter uma vida nova em New Mexico, mas até chegar lá eles devem escapar não só da lei, mas de outros que querem o dinheiro por entregar eles à polícia. Então, é um filme de Velho Oeste. Apesar de não ser narradora de trailers, eu achei interessante. Eu gosto de filme de Velho Oeste, apesar de não assistir muito. Mas as fotos das gravações, o elenco do filme, tudo parece muito legal. O filme Rust é um independent film, então não tem grandes estúdios, nem muito dinheiro por trás. Esses filmes geralmente têm uma equipe menor, tempo de filmagem menor, porque o orçamento é menor. Mas mesmo tendo um orçamento menor, ainda era de 6 a 7 milhões de dólares para esse filme. Alec Baldwin não só era ator no filme, como também era um dos produtores. Ele falou em entrevistas depois que ele era mais como um produtor criativo e não um produtor que ajudava nas operações do trabalho do dia a dia. Não sei se tem essa distinção em Hollywood, mas eu consigo entender se ele estava lá ajudando mais com o desenvolvimento da história e do roteiro, mais do que quem tá realmente lá ajudando nas gravações. E eu já comecei como super dramática, porque eu estou tentando fazer um look mais natural, né? Na produção do filme também estavam David Halls, que era o first director. Ele já trabalhou em bastante filmes como The Matrix Reloaded e algumas séries também. O cargo dele era de primeiro diretor, então ele estava no set com mais frequência do que o diretor do filme. Então ele estava lá mais nos ensaios, montando a cena com a galera, meio que sendo o representante
realmente do diretor do filme, porque o diretor mesmo era o Joel Souza. Helena Hutchins nasceu na Ucrânia enquanto ainda era parte da Rússia. Ela se formou em jornalismo e chegou a fazer alguns documentários investigativos na Europa. Ela veio para os Estados Unidos para morar em Los Angeles e se dedicar mais às filmagens e desenvolver mais essa carreira dela nessa área de cinema. Ela conheceu Matthew Hutchins, que se tornou o marido dela, e eles tiveram um filho juntos. Nesse filme, Rust, a Helena era a cinematographer, que eu acho que é mais parecido com um diretor de fotografia. E finalmente tinha o trio de Seth Keeney, Hannah Gutierrez-Reed e Sarah Zachary. Seth era dono da PDQ Arm & Co., que fornecia munições e outras coisas como props. Eu não sei falar props, mas se isso daqui é um cenário, tudo que está em volta é prop. A Sarah Zachary era gerente dos props, então ela que gerenciava esses acessórios, essas coisas pro set. E a Hannah Gutierrez-Reed, que tinha 2 trabalhos. Um dos trabalhos dela era ser a armorer do filme, que é mais ou menos o diretor de armas, a pessoa que fica responsável pelo uso das armas durante as gravações. E ela também era assistente de props. Apesar da Sarah ser gerente da Hannah, então meio que ser chefe dela, as duas tinham 24 anos na época. As gravações começaram no dia 6 de outubro de 2021, em New Mexico, e ia durar 21 dias. No dia 21 de outubro de 2021, a equipe estava toda ensaiando, eles não estavam filmando nenhuma cena, era meio que a encenação da cena, então os preparativos para quando gravar, todo mundo saber o que ia fazer, aonde que a câmera ia apontar, para onde olhar e tudo. Durante esse ensaio, David Halls entregou um revólver para Alec Baldwin e a Helena Hutchins começou a direcionar o ator. Ela pedia para ele apontar a arma em uma direção e depois apontar em outra para conseguir o melhor ângulo para aquela cena. Alec Baldwin terminou a cena, ou a encenação da cena, com a arma apontada para Helena, já que isso foi o direcionamento dela. Então não foi simplesmente ele tava lá com a arma apontada para ela, não. Foi aquela coisa de tipo, vira mais um pouco para cá, vira mais um pouco para lá, agora mais para cima. E aí terminou com a arma apontada para ela. A Colt 45 que o Alec estava usando, infelizmente tinha uma bala de verdade, então uma bala real dentro da arma e ninguém sabia. A arma disparou com essa bala real que atingiu a Helena. Eles estavam em um ambiente bem pequeno e dentro desse ambiente eles estavam muito próximos. Tipo, um pouco mais de 1 metro de distância entre eles. Tanto que a bala atravessou a Helena e chegou a atingir o diretor Joel Souza, que estava do lado dela também. Ainda não está claro como aquela bala foi parar dentro da arma, como tinha uma bala real no set, onde não é permitido, mas aguenta aí que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. No momento que teve o disparo, todo mundo ouviu um barulho muito alto. Dava pra ouvir do lado de fora do cenário. Então a galera que tava do lado de fora falou pra polícia depois que realmente ouviu esse barulho muito alto vindo de dentro do local onde eles estavam gravando. Assim que houve o disparo, a Helena deu a impressão mesmo pra todo mundo que ela estava ferida. Eu tô passando base demais. E quando a Helena mexeu, quando a bala atravessou ela, o Serge Svetnoy foi lá segurar ela e ajudar a colocar ela no chão. Serge trabalhava na produção do filme como gaffer, que é responsável pela eletricidade na iluminação do set. Ele já era amigo da Helena há 5 anos, eles se conheceram trabalhando em outros filmes juntos e eles desenvolveram uma amizade ao longo desses anos. Serge abriu um processo contra a produção, incluindo o Alec Baldwin e a Hannah Gutierrez-Reed. Nesse processo, Serge relata que assim que houve o barulho, o diretor, o Joel Souza, meio que gritou: "Que porra é essa?" E o Alec Baldwin também começou a gritar. O que aconteceu? Serge chegou a sentir um vento muito forte no rosto dele e até tiveram alguns frascos de alguma coisa que chegaram a arranhar o óculos dele. Ele falou que no início, quando ele segurou a Helena, ele não sabia o que aconteceu, mas que não muito tempo depois, a mão dele, onde ele estava segurando ela, começou a ficar quente e quando ele foi olhar, tava com sangue.
Tinha sim um médico no set que entrou lá rapidamente e falou pro Serge ficar com a máscara de oxigênio no rosto da Helena, então era pra ele segurar aquela máscara lá. Serge disse que tava fazendo isso e também tava tentando conversar com a Helena pra tentar mantê-la consciente pelos próximos 20 minutos a meia hora. Durante esse tempo, durante esses minutos, ele fala no processo dele que ele observou ela ficando cada vez mais pálida, os lábios dela ficando mais roxo e o olhar dela meio que perdendo foco. E durante esse tempo que a Mamie Mitchell, que era a supervisora do roteiro do filme, ligou pra 911. Isso era por volta de 1h50 da tarde. Hey, Fire and EMS, what's the location of the emergency? Bonanza Creek Ranch has had 2 people accidentally shot on a movie set by a prop gun. We need help immediately. Bonanza Creek Ranch, come on. Stay on the phone with me. We're going to get some help, okay? We have 2 injuries from a movie gun shot. Okay? This fucking that yelled at me at lunch because asking about revisions. This motherfucker. Did you see him lean over my table and yell at me? He's supposed to check the guns. He's responsible for it. Um helicóptero chegou no cenário para levar a Helena pro hospital. O diretor Joe Souza também foi levado pro hospital, mas ele foi de ambulância. Lá, o diretor Joe foi tratado, medicado e saiu do hospital no mesmo dia. A Helena morreu no hospital nesse mesmo dia, no dia 21 de outubro. Ela tinha 42 anos. O Alec Baldwin tinha saído do cenário momentos depois que o disparo aconteceu. Parece que ele nem chegou a ficar lá 1 minuto. Só foi mesmo o tempo do disparo acontecer, eles perceberem que alguma coisa séria realmente aconteceu ali e aí ele saiu. Mas ele saiu porque realmente ele fala e outras pessoas que todo mundo pediu pra galera sair ali do ambiente quando entrou o médico que tava no set, tentou tirar o máximo de pessoas de lá de dentro. Quando a polícia chegou no set, eles pediram pra ele ir com eles até a delegacia pra dar um depoimento, né, falar o que aconteceu, como é que foi a experiência dele lá e tal. A entrevista com a polícia demorou um pouco mais de 1 hora e lá o Alec realmente explicou tudo o que tinha acontecido. Ele fala nessa entrevista que foi a Hannah que entregou a arma pra ele e que não era pra ter nada dentro da arma, que foi só um ensaio de cena e o que saiu daquela arma, que naquele momento ele não sabia que era uma bala real, realmente atravessou a Helena, porque logisticamente a câmera tava apontada pra ele e ela tava meio que de lado, assim, olhando pra tela e com a câmera apontada pra ele. Então tava assim. Nessa entrevista também o Alec repete que em todos os anos dele trabalhando em filmes, ele nunca tinha ouvido nada assim. Ele afirma ser experiente nessa área de trabalho dele, que ele já atirou várias armas no trabalho dele. Ele sabe das responsabilidades e a gente sabe disso tudo porque tem vídeo dessa entrevista que aconteceu no mesmo dia do acidente, enquanto a Helena estava no hospital, mas o vídeo só foi divulgado meses depois. Uma coisa que eu quero pontuar como muito importante, não só nesse caso, mas pra vida, gente. Por favor, se vocês estiverem aqui nos Estados Unidos e a polícia lê seus direitos, aquele famoso "You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in the court of law. You have the right to an attorney if you cannot afford an attorney." Blá, 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 blá. Isso tudo. Para de falar. Simplesmente para de falar. Eu não quero nem saber se você atravessou a rua e a pergunta da polícia era: você atravessou a rua? Não responde nada até que você tenha um advogado presente. Eu só estou dando dicas para pessoas normais não caírem em nenhuma cilada ou, não vou falar cilada, não caírem em nenhuma situação que possa te prejudicar no futuro. E é muito importante eu falar isso porque eu também faço vídeos falando sobre imigrantes aqui nos Estados Unidos e a vida aqui. Então, a polícia pode ser gente boa, pode parecer que é gente boa, tipo gente boa de legal, não gente boa de boa e ruim. Tá numa conversa legal, mas se eles lerem os seus direitos, só conversam com eles depois de ter um advogado presente. Mas o Alec Baldwin não fez isso. Yeah, I know you already agreed to talk to us and everything, and that's great. We're just going to go over the rights. She's going to read these to you as you understand them, and just sign an initial, and then if you read the bottom and agree to talk to us, then sign. Each of them. As you understand them, yes. Yeah, so first one, you have the right to remain silent. Anything you say may be used against you in court or other proceedings. You have the right to consult with an attorney before making any statement or answering any questions.
and you may have him or her present with you during questioning. You may have an attorney appointed to you to represent you if you cannot afford one or otherwise obtain one. If you decide to answer any questions now with or without a lawyer, you have the right to stop questioning at any time or to stop questioning for the purpose of consulting a lawyer. So my only question is, am I being charged with something? No, we're just interviewing. I don't, that's why that's all I can. But I'm not worried because I'm not, yeah. We But have to do you're charging our me for job something. Yeah, no, just tell me that. at advising you your rights write my because name here? this is an investigation. Just a formality. You have to do it, you're here, You we do it, appreciate you it. do whatever you have to do. Só pontuando aqui que ele chegou a perguntar se ele estava sendo acusado de alguma coisa. E vocês viram, a resposta foi tipo, não, que isso? A gente só tá fazendo o nosso trabalho, são só formalidades, imagina. E agora, spoiler, o Alec Baldwin está sendo acusado de homicídio. E essa entrevista já foi usada contra ele. Como eu falei, o Alec saiu lá do cenário com a Helena e ela estava viva. Machucada, mas viva. Ele deu esse depoimento lá pra polícia, achando que ela estava viva, e só no final do depoimento que ele descobre que ela tinha falecido. I do have some very unfortunate news to tell you. What? She didn't make it. No! Yeah. So Joel's still at the hospital, but the other person involved didn't make it. Sorry. I just didn't want you to hear it outside of here. Is there something we could do for you? Is that Jonah in there? What? Jonah, the one back there? Yeah, okay. Would you want Jonah in here with you? You wanna, what do you wanna do? Do you wanna Here. make a call? You can sit. You should go. Are you guys needing a ride? Or are you comfortable? I think they've got their baby. Are you comfortable driving though? I want to go call my wife. Of course, we could even give you privacy. No, we're gonna go. We're gonna go. Okay, The yeah. Indians, we're gonna go. No, that's fine. Can I get you more water or anything? Do you want to give you guys a few minutes in here? I want to go call my wife. Notou a mudança na atitude dele com a polícia? Mas isso, de novo, só aconteceu depois de 1 hora de questionamento, onde o Alec repetiu várias vezes que ele tem noção dos procedimentos de segurança com armas, onde ele também falou que ele consegue diferenciar os diferentes tipos de munição que tem. Tipo, ele consegue reconhecer uma bala real de uma que é usada para efeitos especiais e de uma outra que tem sim uma explosão pequena dentro, mostrando também que se ele tivesse seguido os protocolos de segurança e checado a arma antes de começar a cena, antes de ter atirado, o que era para ele ter feito, ele também conseguiria saber se tinha uma bala de verdade lá dentro ou não. E ele falou isso tudo pra polícia. Óbvio que a polícia quer saber o que aconteceu, eles querem mais informações, eles querem continuar a investigação. E o set tinha bastante câmeras que estavam gravando quase o tempo todo, por causa dos protocolos contra certas coisas que estão no ar até hoje. Tinha vários feeds de câmeras diferentes lá no set, em diferentes áreas de gravação, pra galera da produção poder ver o que estava acontecendo e, quando precisava deles, ia para o local, em vez de ficar geral ali dentro de um ambiente pequeno esperando por 1 ou 2 horas, sendo que só vai precisar da pessoa por 10 ou 15 minutos. Mas no dia do acidente, as câmeras não estavam funcionando. Então, no dia 22 de outubro, um mandado foi emitido para a polícia ir no set e quase tudo foi apreendido. Câmera, roupas, hard drives, documentos, as armas que foram usadas, as munições do cenário e várias outras coisas. Tudo mesmo a polícia pegou. Com isso, a produção enviou uma carta
ou deu um comunicado para todo mundo do elenco falando que eles iam dar uma pausa nas gravações. Eles falaram que era até a polícia concluir as investigações, porque não tinha como continuar com esse clima até a polícia realmente resolver esse inquérito, né? O que estava acontecendo. O que eles não falaram no comunicado, mas é o que eu acho, é que eles realmente não tinha como continuar com as gravações. Não tinha nada. Já era um filme com orçamento menor, então não tinha como eles ir lá comprar tudo de novo para poder continuar com as gravações, então tinha que esperar. Mas, de novo, isso aí é suposição minha, isso não foi comunicado, não tava lá na carta deles nem nada. Isso aí é meu achismo mesmo. Apesar do Alec Baldwin ter falado no início lá na entrevista com a polícia que foi a Hannah que entregou a arma pra ele, as investigações e até o próprio Alec Baldwin depois falou que foi o David Halls. E as investigações concluíram isso também. E no dia 27 de outubro, a polícia revelou que o David Halls não tinha checado a arma antes de entregar pro Alec. Coisa que sempre tem que ser feito de acordo com os protocolos de segurança num set. Sempre tem que abrir a arma, checar a arma e mostrar pra todo mundo que está lá no cenário o que tem dentro da arma. E nada disso foi feito. A polícia também descobriu que nas mais de 500 munições que tinha no set, 500 munições, tinha balas de verdade ou live rounds misturadas com as balas de efeitos especiais, que são as blanks e as dummy rounds. Além disso, tiveram denúncias e questões sobre a segurança, onde a equipe tinha pontuado especificamente sobre David Halls, que, ele pulava as reuniões de segurança que eram necessárias, na verdade eram obrigatórias. Ele não seguia as normas de segurança em nada, em vários aspectos, não era só com as armas. Se vai ter explosão ou alguma coisa naquele dia, ele precisa avisar todo mundo, mas ele nunca avisava. Tanto que operadores de câmera, outras pessoas da equipe se demitiram desse trabalho. Simplesmente não foram mais trabalhar no dia antes do acidente. Então, no dia 20 de outubro, muitas pessoas se demitiram desse set justamente por causa de falta de segurança no ambiente de trabalho. Mas também tinha uma greve que estava para acontecer da união desses trabalhadores. Então, eles juntaram a greve junto com esses problemas no set e meteram o pé. O próprio David Halls admitiu isso, ele falou sobre isso, sobre a falta de segurança que estava tendo lá no set, mas a gente vai falar mais sobre isso em breve. Alec Baldwin também alegava que não sabia dessas situações, ele não tinha noção dessa condição de trabalho. E o David, na verdade, responsabiliza a Hannah Gutierrez Reed, de 24 anos, porque o cargo dela de armorer intitulava ela dessas responsabilidades. Diz ela, em outras entrevistas com a polícia, que ela não sabia que tinha balas de verdade no set, e que ela por várias vezes insistia em treinamentos para o uso da arma no set, como de obrigação em sets de cinema, mas a produção negava o pedido dela. Até agora a gente não viu nenhuma prova disso, então a gente não viu nenhuma comunicação da Hannah, a gente também não viu o que estava no celular do Alec Baldwin. Então, se tem essas comunicações delas e se tem mesmo a produção falando não vai ter, ou ignorando, a gente vai descobrir quando isso for pra corte, mas até agora não temos nada. Mas mesmo assim, isso não tira a responsabilidade dela, porque afinal, seguir essas normas de segurança era a responsabilidade dela. Mas eu também acho que teve um problema com hierarquia no set. Isso aqui também é suposição minha. Porque esse era o segundo filme da Hannah. Apesar do pai dela ser um armorer famoso, bem conhecido, e ela crescer nesse ambiente, era o segundo filme dela. Então talvez ela não se sentia confiante o suficiente pra se impor ou pra bater o pé no chão e falar que isso é necessário e exigir isso mesmo da produção. E em off aqui, eu fiz faculdade de cinema, assim, um semestre em Nova York. Eu trabalhei em uma produtora em Nova York. As pessoas dessa indústria conseguem ser podres. Um diretor simplesmente jogou a chave de carro dele. Jogou pra mim, na minha direção. Se eu não tivesse ligada, teria batido em mim, mas eu peguei a chave e ele simplesmente só falou
é sua responsabilidade de garantir que eu não vou receber uma multa hoje. Em Nova York! Então, assim, eu entendo essas situações quando você é um pouco mais nova e se sente insegura de ter suas exigências, mesmo que faz parte do seu cargo. Mas independente do que a Hannah falou pra eles, pra polícia, as investigações revelaram que a arma tinha sido usada para a prática de tiro ao alvo pelo David Halls mais cedo naquele dia. E ele pode ter falhado, o que na verdade parece que ele falhou, mas não tem nada concreto ainda, mas ele pode ter falhado em verificar a arma corretamente antes de entregar ela para Alec Baldwin. Mas complica de novo, porque mesmo se ele fez isso, era responsabilidade não só dele, mas da Hannah principalmente, de checar a arma. Mas você também pode falar que se o David Hall sabia que ele estava usando a arma para tiro ao alvo mais cedo, era responsabilidade principalmente dele, porque ele tinha noção de que tinha balas de verdade dentro da arma mais cedo. Mas isso tudo vai ser a corte que vai descobrir. Mas com isso, David Halls foi acusado de homicídio culposo, mas a corte deu para ele um plea deal, ou um acordo judicial, para ele ajudar nas investigações e dar testemunho sobre o que aconteceu de fato. Nesse acordo, a sentença dele é suspensa e ele terá 6 meses de liberdade condicional. Existem várias ações judiciais em andamento para esse caso, de verdade, vários. Geral tá processando geral. Tantas pessoas estão sendo processadas que não cabe nesse vídeo. Mas um desses processos foi movido pela Mamie Mitchell, que fez a ligação pro 911. Ela está processando por agressão, causando intencionalmente angústia emocional e danos. No processo dela, ela fala que armas foram disparadas acidentalmente 2 dias antes do acidente com a Helena, que os padrões de segurança foram ignorados várias vezes no set, munição real foi levada para o set e que o Alec Baldwin disparou a arma sem necessidade, era só uma encenação, ele não tinha que ter disparado a arma. A Hannah Gutierrez Reed também entrou com um processo contra o Seth Keeney, lembra dele? Logo do início? O dono da PDQ Arming Co., que fornecia munição para o set. O processo da Hannah tem bastante informações, mas a gente sempre precisa lembrar que esses processos pessoais ou civis e não criminais não seguem os mesmos parâmetros de investigação que nem casos e processos criminais. Então, muitas das vezes eles só servem como fofoca mesmo, pelo menos no início. Mas o processo da Hannah fala sobre quando o Seth e a Sarah levaram os atores para um campo lá em New Mexico para fazer tiro ao alvo. Isso era importante para os atores aprenderem o recuo, né, a ação que a arma faz quando dispara. Porque quando os atores estão atirando essas balas de cenário, a arma não quica para trás da mesma forma. Na verdade, ela nem quica para trás. Então é tudo encenação, gente. Eu não sabia. Então isso é normal, fazer isso. Também foi revelado que o Seth trabalhou com o pai da Hannah antes e que a Hannah estava ganhando $7.500 pelos 2 trabalhos dela, então no total. Isso não tem nenhuma relevância ao caso, mas caso alguém tinha curiosidade de saber, tá aí os valores. No dia 16 de outubro, a Sarah deu um disparo sem querer na direção do seu próprio pé e depois no mesmo dia, o dublê do Alec Baldwin disparou uma outra bala sem querer dentro da cabine no set. A Hannah confrontou a Sarah sobre o disparo e falou que isso tinha que ser anunciado ou meio que denunciado para a produção, mas óbvio que se eles fizessem isso, isso poderia afetar o trabalho da Sarah e talvez a sua habilidade de lidar com armas. Então a Sarah tava meio que pedindo para não falar nada. O Seth meio que comprou o barulho da Sarah e disse para Hannah que acidentes acontecem. Tem print da conversa entre os dois, então a polícia tem todas as informações para a investigação deles. Tô falando, gente, que esses processos pessoais são fofoca. Mas ainda nesse processo, a Hannah fala que quando ela chegou lá para trabalhar no dia 21 de outubro, Sarah já estava lá pegando as armas quando a Hannah chegou. Ela notou isso porque isso era incomum. A Hannah que sempre chegava primeiro, mas nesse dia a Sarah já estava lá. Hannah disse que viu uma caixa cheia de munição falando balas para treinamento .45, LC, né, de Long Colt. Hannah perguntou, tipo, pô,
de onde que veio essa caixa aí? Mas não teve nenhuma resposta. Às 10 horas da manhã, a Hannah foi carregar a arma do Alec Baldwin. Quando ela estava carregando a 6ª bala, ela não entrava. A Hannah achou normal, só que talvez a arma precisava ser limpa. Alec Baldwin ficou com a arma até eles irem pro almoço, que foi por volta de 12:30. E aí ele entregou de volta pra Hannah, que afirma ter trancado a arma dentro da caixa própria para isso no caminhão de props que eles tinham. E às 1:30, a Sarah e a Hannah retiraram as armas de lá para colocar no carrinho de filmagem. No processo fala que a Hannah teve que se afastar um pouco por um breve período e pediu para Hannah vigiar as armas. Mas quando ela voltou, ela viu que a Sarah não estava mais tão perto, ela já estava a alguns metros de distância do carrinho e que as armas ficaram desatendidas por alguns minutos. Nesse momento, a Hannah lembrou que a arma precisava ser limpa, limpou e carregou a outra bala, que veio dessa caixa de treinamentos. Logo em seguida, a Hannah ouviu no seu ponto o diretor David Halls falando que precisava dela com um certo tom de urgência, porque a arma do Alec Baldwin já era necessário lá dentro da igreja onde eles iam filmar. A Hannah foi lá, levou a arma pra lá, abriu a arma, girou lá o cilindro para mostrar as 6 balas de treinamento para o David Halls, e só, porque o Alec Baldwin não estava dentro da igreja nesse momento. Halls pegou a arma da Hannah e falou que eles não iam usar a arma, que não era nem um ensaio mesmo, era só uma encenação do ensaio, apenas preparando para quando eles foram gravar mesmo. Hannah disse nesse processo que ela falou pro David chamar ela quando precisava entregar a arma pro Alec, ou se fosse usar em alguma capacidade. Com isso, ela saiu da igreja para voltar a fazer o outro trabalho dela com os props. Hannah conta que ficou fora do local por uns 15 minutos e foi dentro desses 15 minutos que o disparo aconteceu. No processo da Hannah, ela fala detalhadamente sobre o que aconteceu dentro da igreja, mesmo ela não estando lá, porque I'm going to show her. She's standing next to the camera. She's like this. You're me. She's got a monitor here. The camera is here filming that way. She takes a monitor that is his monitor, the operator, and turns it toward her. It swivels, and she says to me, hold the gun lower. Go to your right. Okay, right there. All right, do that. Now show it a little bit lower. And she's getting me to position the gun. Everything is in her direction. She's guiding me through how she wants me to hold the gun for this angle. And I draw the gun out, and I find a mark. I draw the gun out, I find a cut. And what's really urgent is the gun wasn't meant to be fired in that angle. So if you're shooting directly into the camera lens, you're not aiming? I'm not shooting into the camera lens. I'm shooting just off. Just off? Right, in her direction. I'm holding the gun where she told me to hold it, which ended up being aimed right in below her armpit, was what I was told, I don't know. This was a completely incidental shot, an angle that may not have ended up in the film at all. But we kept doing this, and so then I said to her, now in this scene, I'm going to cock the gun. I said, do you want to see that? And she said, yes. So I take the gun and I start to cock the gun. I'm not going to pull the trigger. I said, do you see that? She goes, well, just cheat it down and tilt it down a little bit like that. And I cock the gun. I go, can you see that? Can you see that? Can you see that? And she says, and then I let go of the hammer of the gun and the gun goes off. I let go of the hammer of the gun and the gun goes off. Então temos Hannah afirmando que foi informada de que a arma não seria usada em nenhuma capacidade além da preparação para a cena. Hannah dizendo para David Halls para ele chamar ela quando Alec Baldwin chegasse lá no cenário, e o Baldwin afirmando que foi o David Halls que entregou a arma para ele e que a sua ação de puxar o gatilho ou puxar o martelo da arma não fazia parte da preparação. Após o tiro, que todo mundo ouviu porque foi muito alto, a Sarah aparentemente perguntou para Hannah se aquela era a arma dela. Hannah afirmou que provavelmente era só efeitos especiais, mas quando ela começou a ouvir um barulho, a comoção que estava começando a acontecer da galera de fora, ela percebeu que tinha algo fora do normal ali. Foi quando ela correu para a igreja e viu a Helena e o Joel no chão. Nesse momento, a Hannah pediu a arma pro David Halls para ela poder inspecionar a arma, ver o que tinha lá, e ela encontrou um estojo de bala gasto já.
E naquele momento, a Hannah estava tentando descobrir se aquele estojo era de uma bala real ou de uma bala de efeitos especiais. Lembra que a polícia chegou lá e pegou tudo, fez a investigação? Então, naquele carrinho de filmagem, onde a arma estava, a polícia encontrou 7 balas mesmo, 7 live bullets, distribuídas dentro de uma caixa de munição, nesse carrinho e nas bandoleiras que eles estavam usando para o filme. No processo de Hannah, ela continua dando mais detalhes, afirmando o que o Seth fez e falou depois do acidente, que ele meio que começou uma investigação paralela. Ele afirmando a culpa da Hannah nisso e afirmando o que seria ou não provas, mesmo ele não sendo um investigador. Mas eu acho que isso tudo e o processo tão detalhado da Hannah era mais pra tentar incriminar Seth e Sarah, tipo, como se eles montaram isso pra incriminar ela, porque eles estavam meio que brigados. E também, por outro lado, essa atitude do Seth de ficar culpando a Hannah pode também ser visto pra ela meio que deixar isso quieto, não mexer nisso, não abrir nenhum processo nem nada, porque ela também tem uma parte de culpa, então pode ser que eles estavam com medo disso. Ou era só fofoca mesmo, mas é importante ter isso tudo, porque quando isso saiu, eu achei, então isso com certeza vai fazer parte do processo judicial. Só que até esse momento, não. Depois disso tudo, no dia 15 de fevereiro de 2022, o marido da Helena, o Matthew Hutchins, junto com seu filho, abriu uma ação judicial contra o Alec Baldwin, os diferentes produtores do filme, as empresas de produção mesmo, Seth, Hannah e a Sarah também. Nesse processo dele, segue pontuando as normas de segurança que foram ignoradas várias vezes, como nunca apontar uma arma para ninguém, aprender os mecanismos da arma, as inspeções visuais para a produção, que nenhuma delas foram cumpridas. Também aponta os disparos acidentais que aconteceram no set antes do acidente da Helena. Nesse processo, essa ação judicial afirma que a Helena gritou "estou atingida" e que Alec Baldwin não ajudou. Alec mesmo afirmou isso na entrevista dele, que ele saiu, ele foi retirado do set, mas nesse processo estava com o linguajar de que ele não ficou para ajudar. E assim foi o cenário desse caso durante o inverno e a primavera de 2022, esses processos civis andando e a investigação da polícia acontecendo. Até que no dia 12 de agosto de 2022, a FBI publicou os resultados dos testes que eles estavam fazendo ao longo desses meses com a própria arma do set, onde eles afirmam que a arma não poderia ter sido disparada sem puxar o gatilho. E no dia 5 de outubro de 2022, quase um ano depois do acidente, a família Hutchins conclui o processo deles e um dos termos do processo é que agora o marido da Helena será produtor do filme também e que as filmagens vão sim ser retomadas. Em janeiro de 2023, os promotores de Santa Fe acusam formalmente Alec Baldwin e outros membros da equipe, incluindo a Hannah, de 2 crimes por homicídio culposo. Baldwin não compareceu ao tribunal, mas se declarou inocente. E, como eu falei, aquele rolo todo da Hannah com o Seth, com a Sarah, só serviu como fofoca até então, porque não tem nada movido contra Seth nem Sarah ainda. A promotora especial Andrea Reeb disse que se qualquer uma dessas 3 pessoas, Alec Baldwin, Hannah Gutierrez Reed ou David Halls, tivesse feito seu trabalho, a Helena Hutchins estaria viva hoje. É simples assim. As evidências mostram claramente um padrão de desrespeito criminal pelas normas de segurança no set de Rust. Qualquer condenação aqui requer pelo menos 5 meses de prisão mesmo, mas vamos ver. O caso deve ir sim para júri popular, que vai ser muito difícil achar um júri que não ouviu falar sobre isso ainda. Igual no caso da... Meu Deus, qual é o nome dela? Gente, me dá um branco. Da Amber Heard e do Johnny Depp. Muito difícil achar um júri que não ouviu falar sobre isso, mas júri normalmente não curte muito condenar as pessoas por acidente,
Porque, afinal, errar é humano, né? Mas, em compensação, eu acho que eles têm sim como provar que foram vários erros, repetidos mesmo, que vêm ao caso e que isso demonstra negligência. E se, por causa dessa negligência, uma pessoa morreu, aí sim eu acho que tem como ter alguém culpado. Mas a gente vai ter que aguardar para ver se desenrolar na corte. E esses são alguns dos detalhes em torno desse incidente de tiroteio no set de Rust. Como eu falei, a investigação ainda está em andamento. Pode ser sim que outras acusações vão vir disso tudo contra outras pessoas envolvidas na produção do filme. Eu falei no início que eu não curto muito esses tipos de caso, mas eu quis trazer aqui porque algumas pessoas pediram. E também porque eu gosto de casos com lições para a vida, né? Aprendizados que eu posso levar para o resto da minha vida. E nesse caso, eu aprendi mais com a Hannah. Eu realmente sinto por ela, apesar dela ter os problemas dela, se ela era capacitada realmente ou não pro cargo que ela estava cumprindo nessa produção. Será que ela conseguiu só por causa do pai dela, porque ele é conhecido? A gente não sabe, eu também não quero desmerecer o trabalho independente dela, mas eu sinto por ela ser muito nova na profissão dela, não querer talvez ser taxada de uma pessoa difícil de lidar ou difícil de trabalhar já logo de início, então meio que deixou algumas coisas passar, meio que tava com a cabeça no mundo da lua porque tinha muitas responsabilidades, não se sentia confortável o suficiente para falar, não, eu não posso fazer isso com os props porque eu tenho que dar a atenção necessária para as armas. Então assim, para mim a grande lição dela é, independente de como você tá se sentindo na situação, se algo é certo, você sabe o que é certo pra fazer naquele momento, tem que fazer independente de como que as pessoas vão te olhar, como que vai ser visto, como que você vai deixar uma impressão, talvez, se vai ser difícil ou não, tem que fazer a coisa certa. Isso serve pro Alec Baldwin também. Ele deixou a sua responsabilidade em cima de outras pessoas, de abrir e checar a arma que, apesar de ser sim responsabilidade de outras pessoas, era dele também. Então, o descaso pelo correto ou a insegurança de exigir o que é correto não pode acontecer. Na minha opinião, né? Isso foi o meu aprendizado desse caso. Mas me deixa saber aqui nos comentários a lição ou aprendizado que você tirou desse caso. Quem que você acha que é o mais responsável por isso? Ou se não tem um mais responsável, se é um conjunto dos três. Viu, gente? Falei, confia no processo. Tá bem marcado, mas... E olha que eu comecei esse look falando, eu vou fazer uma coisa bem light, bem natural. E agora tá assim, bem marcado, pronto pra noite, mas eu acho que no final deu certo, né? Talvez, tomara. Não sei. Mas é isso. Não esquece de deixar seu like se você curtiu e de se inscrever no canal, porque no próximo Julinha Direta vamos falar de um cara que já tem um seriado na Netflix, mas de verdade, eles provavelmente vão fazer um outro, porque aquele nem conta mesmo a fundo os detalhes, a corrupção, cara. Aqui nos Estados Unidos, pessoas morrendo e, tipo, o cara conseguindo fazer isso tudo, gente. E ainda aqui nos Estados Unidos. Mas vamos falar sobre isso no mês que vem. Thank you guys so much. I will see you next time. Stay safe. Bye.